Olá, eu quero hoje, trazer aqui mais uma palavra bíblica para nossa edificação e crescimento. E eu quero aproveitar então que nós estamos aqui no início de um novo ano, onde tantas pessoas fazem promessas de mudanças, planos e tem aquela expectativa de grandes mudanças em suas vidas. E eu vejo que muitas pessoas, elas fazem esses planos de mudança, mas continuam com as mesmas atitudes. E eu penso que se nós esperamos que coisas novas, coisas diferentes, positivas, que um crescimento diferente aconteça na nossa vida, nesse ano nós também precisamos rever, as nossas atitudes e estar disposto a fazer algumas mudanças em nós mesmos. E eu quero, nessa semana, começar a falar de um tema que eu acho muito importante, baseado na vida de José, filho de Jacó, um homem muito usado por Deus. E nós queremos extrair, então, da vida desse homem de Deus, aquilo que ele tinha, que era um diferencial e que fez dele, um grande líder. E eu gostaria, então, que durante essas próximas semanas, nós estivéssemos juntos para estudarmos esse tema e para sermos abençoados, então, com esse tema. E a cada semana, nós vamos tratar de um aspecto e eu creio que vai ser uma grande bênção. E para começar hoje a nossa palavra, eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias no capítulo de Gênesis, capítulo 37. E nós vamos ler a partir do verso 2 até o verso 5. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias dele a seus pais. Ora, Israel amava mais José do que todos seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podia falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Bem, nós vimos aí, que José era filho da velhice. Na verdade, ele perdeu sua mãe ainda muito novo, Raquel morreu por ocasião do nascimento de Benjamim, o filho mais novo, o irmão mais novo, de José, o filho mais novo de Jacó. E então, eu creio que por isso José e Benjamim certamente recebeu do pai uma atenção especial. E eu quero hoje destacar 3 características de José que eu julgo muito importante, características essas que ele já demonstrou assim bem jovem, A palavra de Deus aqui diz que ele tinha 17 anos e ele apacentava o rebanho, com os seus irmãos. Então, José, ele era trabalhador, ele era uma pessoa correta e um sonhador. 3 coisas que eu levantei, nessa primeira etapa na vida de José. A palavra de Deus diz, então, que ele apacentava o rebanho com os irmãos e ele via aquilo de errado que os irmãos faziam e ele, então, levava para o seu pai. E eu acho interessante que eu já ouvi muitas pessoas dizerem que José era fofoqueiro, Mas eu não vejo dessa forma, Eu creio que quando nós vemos a falha e nós nos calamos, quando nós vemos o erro, quando nós vemos a atitude pecaminosa e nós nos calamos, nós também nos tornamos cúmplices dessa
dessas atitudes. E a palavra de Deus diz então que José levava para os seus pais. E os seus irmãos, é claro, não gostavam disso, né? E a gente vê então que José, ele tinha uma postura correta. Quando a gente estuda a história de José, a gente vê que ele era um filho obediente, né? Que ele se importava, que ele obedecia ao seu pai, né? Que ele era um jovem que temia a Deus, né? E que tinha mesmo um caráter irrepreensível. E a palavra de Deus diz que os seus irmãos tiveram problema com José porque sentiu que ele era mais amado do que os outros, né? E a palavra de Deus diz que os seus irmãos o odiavam. Então, o fato de nós estarmos corretos não quer dizer que não vá despertar inimigos. E a gente vê que o primeiro problema que José teve foi aqui no seu núcleo mais importante de relacionamento, que foi a sua família, né? E o comportamento de José, ele já demonstrava um caráter e um compromisso com Deus diferenciado dos demais irmãos, né? E isso fez com que ele fosse muito além dos irmãos. E certamente José já havia percebido o sentimento dos irmãos em relação a ele. Mas ele não permitiu que isso afetasse o seu coração. A palavra de Deus diz que os irmãos já não falavam com ele, né, de forma amigável. Os irmãos já não o tratavam, né, como irmão, né? Então, José era muito jovem, né? A palavra de Deus diz que ele tinha 17 anos. Então, ele era imaturo, né? E Deus começou então a mostrar para José, né, em sonhos, a posição de destaque que ele teria em relação aos irmãos, né, e ao restante da família. E aí, o que José fez? Na sua imaturidade, né, ele compartilhava, então, esses sonhos com os seus irmãos. E isso só aumentava a raiva e a indignação que os irmãos tinham em relação a ele, né? Uma vez que esses sonhos apontavam para uma liderança de José, né? Sobre toda a família. E os irmãos, claro, José era o mais novo. Naquela época, o líder era o primogênito. Então, parecia muito pretensioso da parte de José achar que ele ia liderar os irmãos, né? E aqueles sonhos, então, pareciam muito descabidos, mas eram sonhos que estavam vindo de Deus. E nós precisamos entender que muitas vezes as pessoas, elas não estão preparadas para ouvir nossos sonhos, nossos projetos em Deus, né? Portanto, nós devemos compartilhar os nossos sonhos com as pessoas certas e no momento certo. A Bíblia diz que quando Jacó ouviu o sonho de José, ele repreendeu José e perguntou: por acaso eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos curvar diante de você, né? Porque José falou do primeiro feixe, do primeiro sonho, né? Que havia os feixes dele e cada irmão dele estava com feixe. E os feixes dos irmãos se curvavam diante do feixe dele. E que ele teve outro sonho, né? Que as estrelas, o sol e a lua se curvavam diante dele. Então, Jacó repreendeu José, mas a palavra de Deus diz que Jacó considerou isso consigo mesmo. Eu creio que Jacó entendeu que aquilo podia e devia ser uma coisa de Deus para a vida da sua família e para a vida de José, né? Nós vemos na vida de José que Deus estava forjando um líder, né? Deus estava forjando um líder na vida de José.
segundo os seus padrões e não segundo o padrão do mundo. E eu imagino que as características de José, o coração de José tinha muito a ver, né, com esse plano, com esse propósito de Deus que Deus tinha para ele, né? E eu quero dizer para você que se você quer ser um vencedor nos padrões de Deus, eu devo avisar você que esse padrão, ele é alto, né? O padrão é alto, mas eu quero dizer para você também que vale a pena seguir esse padrão de Deus. E às vezes, nessa caminhada, né, rumo a esse propósito pleno de Deus, talvez você vá encontrar, sim, obstáculos, né? Muitas vezes nós pensamos, se é de Deus, vai ser tudo fácil, Deus vai desembaraçar, né? Nós vamos prosseguir, né? Porque às vezes nós temos como cristão uma fantasia, né? De que a vida do cristão ela é desprovida de luta, de dificuldade, de problemas, e que se eu estou dentro do propósito de Deus, tudo vai ser facilitado. E eu posso dizer para você, né? Nesses mais de 30 anos, né, de ministério, junto com o Eduardo, à frente de igreja, eu posso dizer para você que nós enfrentamos muitas dificuldades, muitos empecilhos, muitas pedras no caminho, muitos problemas, né? Mas isso não quer dizer que Deus não está no propósito, isso não quer dizer que Deus não vai nos dar a vitória, isso não quer dizer que os sonhos de Deus para nós foram esquecidos. Pelo contrário, os sonhos de Deus para nós estão vivos e eu creio, Deus tem grandes bênçãos para nós, mas nós temos que entender que a forma, né, às vezes não é a nossa forma, não é o nosso jeito, e a liderança não é como os filhos de Jacó pensavam, né? Que tinha que ser da forma costumeira, tinha que ser da forma que eles queriam, da forma que eles previam, da forma que a cultura, né, muitas vezes estabelecia. Mas Deus tem o seu próprio propósito e ele forja os seus líderes, ele forja essas pessoas que têm esse coração, né, para ser um coração de vencedor, não segundo o mundo, mas segundo o propósito de Deus. Que Deus te abençoe e que você tenha um ano abençoado e cheio de vitória para a glória de Deus. No nome de Jesus.